Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre as ações da Petrobras, né? Na minha opinião, chegou a hora de vender e zerar a posição nas ações da estatal. No vídeo de hoje eu vou explicar o que mudou e qual que é a razão da tese de investimento para vender as ações da Petrobras. Mas antes de começar esse vídeo, como sempre, vai lá, se inscreve no meu canal, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. Eu vou entrar então já direto no que mudou na tese de investimentos da Petrobras, né? Foi a troca do comando, né? A troca do presidente, Roberto Castello Branco, que nessa quinta-feira, o dia que eu gravo o vídeo, foi a última teleconferência dele como presidente da Petrobras. E, na minha opinião, a política de preços dos combustíveis está ameaçada, né? Então, o principal tripé que sustentava a tese de investimento da Petrobras, né, uma recomendação aberta da minha carteira, as melhores ações lá na Levante, se alterou, né, que é basicamente o quê? Você vai vender ativo, reduzir endividamento e focar em retorno sobre o capital. E tudo isso, né, o retorno sobre o capital, apoiado nesse pilar que é a paridade internacional dos combustíveis, né? Infelizmente, para nós brasileiros, a alta do petróleo, que saiu de 44 dólares para 65 dólares, e o câmbio encarece o preço do combustível. Então, corre o risco disso não acontecer mais e, na minha opinião, a venda das refinarias agora é bastante improvável, né? Uma decisão coordenada institucional da Levante, né? Eu e os outros analistas, Rafael Bevilacqua, que é o nosso estrategista-chefe, e outros analistas, decidimos tirar todas as ações de empresas estatais das carteiras da Levante, né? Na nossa opinião, o risco é muito grande de interferência política, né? Com a possível saída do André Brandão do Banco do Brasil e com a saída de Roberto Castello Branco da Petrobras, né? Na minha opinião, pode, né, não continuar a política aí política de preços de combustíveis da Petrobras. E isso eleva o risco de maneira muito grande, né? A Petrobras divulgou o resultado do quarto trimestre nessa quarta-feira, né? O resultado foi bom, mas dentro do esperado, se a gente tirar os efeitos ali contábeis, né? Como, por exemplo, uma reversão de provisão de 30 bilhões de reais, né? Relacionado aí ao valor justo dos ativos, chamado impairment, né? Que foi feito lá atrás. Então, olhando o número de EBITDA, que é uma métrica de geração de caixa, e lucro recorrente, veio dentro do esperado, né? Então, a gestão do Castello Branco, eu até faço uma brincadeira aqui, seria mais ou menos como, né, tirar o Castello Branco da Petrobras depois desse resultado excelente do ano de 2020, seria mais ou menos como tirar o Ronaldinho Gaúcho do Barcelona em 2005, né? Então, ele entregou um resultado muito forte, redução do endividamento e aumento de rentabilidade. E aí, esse era justamente o tripé daqui para frente, né? A companhia focando onde ela é boa, que é o pré-sal, né? Ela é competitiva, tem um custo de extração muito baixo, vendendo ativos onde ela não tem tanta expertise, onde ela não tem tanto retorno, e a reduzir o endividamento, né? E com isso pagar dividendos. Então o risco aumentou muito com a interferência política e a não continuidade, né, dessa política de preços de combustíveis. A gente resolveu zerar, sair de Petrobras, porque agora eu acho muito improvável a venda de refinaria, muito improvável que ela vai reduzir o seu endividamento. Inclusive, ela até acabou pagando um dividendo que não deveria, né? Ela tem uma relação dívida líquida EBITDA de 2,2 vezes, né? E a meta da companhia é chegar a 1,5, mas talvez não chegue nessa meta que era do presidente Castello Branco. Tá, então essa é a minha opinião e a da Levante, coordenada, eu, Rafael e outros analistas, mas aquela história, né? Você é o meu seguidor aqui, essa é uma recomendação aberta. Se você acredita que a troca da presidência da Petrobras não vai mudar em nada a política de preços, e se o petróleo chegar a 75 dólares, a Petrobras vai poder aumentar o preço dos combustíveis, então não venda a ação. A gente acha muito improvável que seja repassado, né, esse aumento do preço do petróleo e do câmbio para o preço dos combustíveis, né, porque tem uma questão, né, que o combustível, a gasolina e o diesel têm um peso muito grande no IPCA, que é o principal índice de inflação, e o nosso presidente, eu nem vou pôr aqui frases, né, como por exemplo, o petróleo é nosso, que é uma frase muito antiga, inclusive da época do Getúlio Vargas,
né? Então, nem vou colocar essas frases, mas eu acho que o presidente está pensando mais nos seus eleitores caminhoneiros, num lobby, lembrando que a eleição presidencial, né, a reeleição é no ano que vem. Então eu acho que o retorno sobre o capital, eficiência e privatizações foi deixado de lado, né? A gente no nosso cenário base aqui não imagina que nem Eletrobras, nem Banco do Brasil e nem Petrobras serão privatizadas. Houve aí um cavalo de pau, né, uma guinada de 180 graus na fala aí do governo, né, de um ministro da Economia muito liberal e um presidente que na campanha foi muito vocal, né? Falou muito que ia reduzir o tamanho do Estado, privatizar e melhorar a eficiência. Então parece que isso foi deixado de lado e isso, claro, impactou no preço das ações da Petrobras, né? A gente está falando aí de uma queda perto de 20% no preço das ações da Petrobras e isso espirrou, claro, no risco país. A gente viu o risco país medido aí pelo CDS de 5 anos, né? Credit Default Swap, subiu 15 pontos, né, percentuais, e isso afetou inclusive os juros futuros, né? Se a gente olhar o DI, o vencimento futuro 2030, ele aumentou aí cerca de 40 pontos base ou 0,4%. Então, não foi só a Petrobras que as ações caíram, né? Outras grandes empresas do Brasil também. Quando você tem um aumento, né, do risco país e um aumento das taxas de juros futuras, o custo de capital das empresas brasileiras como um todo aumenta, consequência, o seu valor de mercado diminui. Então foi uma decisão que a gente tomou que não foi fácil, né, não foi uma decisão de pânico, foi uma decisão fria e calculista olhando o risco, né? Então não é olhar só o retorno, a gente tem que ver o risco de se investir, né? A Petrobras tinha 10% de peso na minha carteira, as melhores ações. Eu achei, concordamos todos na Levante, que o risco é muito alto daqui para frente. A gente não acredita que vai ter um livre reajuste aí do preço dos combustíveis, né? O petróleo pode chegar facilmente em $75, vai pressionar a margem do refino. Inclusive, olhando o resultado do quarto trimestre da Petrobras, a gente viu uma queda na margem EBITDA da refinaria, né? Caiu de 13% para 10%. E olha que isso ainda não considerou esse aumento do petróleo que eu comentei no início. O petróleo saiu de $44, hoje está em $65. Então, sem, né, o reajuste lá do quarto tri, a margem do refino já caiu. Imagine agora no primeiro trimestre. Então, isso vai afetar, né, a capacidade a rentabilidade, né, da Petrobras, uma coisa que é política, na minha opinião, né? Quem deveria arcar com os custos, né, quer subsidiar a gasolina, então o governo deveria, na minha opinião, então, diminuir impostos, PIS e COFINS, né, no nível federal e ICMS no estadual, para baixar então o preço da gasolina para você, consumidor aí que tem o seu carro, que está assistindo o meu vídeo. E não os acionistas da Petrobras, né? E a gente já viu isso no passado, né? A companhia começa a perder rentabilidade, começa a aumentar o endividamento, quer dizer, ela volta, se fosse ali o jogo da vida, voltaria várias casas. Então, é uma decisão bem técnica, baseada em fundamentos, não tem pânico e sim numa visão de longo prazo, né? Não é de trading. Então, na nossa opinião, o risco de investir em estatal é grande demais e a gente tem outras alternativas mais interessantes para investir em ações aqui no Brasil. Era isso, pessoal. Então, está encerrada a nossa recomendação aberta, então, de Petrobras. Pode vender as ações a mercado, pessoal. É isso, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.